Estamos então iniciando o estudo dos publicanos, referente à terceira parte da introdução, intitulada Notícias Históricas, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec inclui essa parte nesse texto sobre os publicanos, justamente para elucidar o contexto social e religioso da época de Jesus, que é crucial para a compreensão de seus ensinamentos. A figura do publicano, associada à cobrança de impostos para Roma, era profundamente odiada pelos judeus que viam nisso uma submissão ao domínio estrangeiro e uma afronta à sua fé. Essa aversão generalizada criava um forte preconceito contra essa classe, independentemente da índole individual de cada um. Ao descrever a situação dos publicanos, Kardec demonstra como o preconceito social e a generalização podem obscurecer o julgamento e levar à injustiça. Assim como os samaritanos, os publicanos eram marginalizados e vistos como pecadores, mesmo havendo entre eles pessoas honestas. Jesus, ao contrário da mentalidade da época, aproximava-se dos publicanos, comia com eles e os acolhia, demonstrando que a verdadeira religião está no amor e não na compreensão, e não na exclusão e no julgamento. Então, dessa forma, entender a aversão aos publicanos ajuda a compreender diversas passagens evangélicas. Kardec demonstra como o preconceito pode levar à injustiça, reforçando a necessidade de compreensão e caridade. O mestre demonstrava amor e compaixão por todos, inclusive pelos marginalizados, ensinando a superar o preconceito. Ou seja, quando Kardec inclui o texto sobre os publicanos, ele visa fornecer um panorama do contexto social da época de Jesus, enfatizando a importância da tolerância e da superação do preconceito, valores centrais para o Espiritismo. E Kardec já começa dando as primeiras definições de publicano. Quem eram os publicanos? Ele fala: eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer nas partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, que ainda existem em algumas regiões. Então, os publicanos, na verdade, eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Olha só, eram judeus cobrando impostos da população local, ou seja, cobrando impostos dos próprios judeus. Essa colaboração era vista como uma traição à nação judaica, que vivia sob domínio romano e ansiava por libertação. Os publicanos eram considerados representantes do opressor e, portanto, odiados pelo povo. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de exações e de lucros escandalosos. Então, veja, apesar dos riscos envolvidos na cobrança de impostos para Roma, que riscos eram esses? A cobrança de impostos, especialmente em regiões instáveis ou com populações resistentes ao domínio romano, poderia ser uma atividade arriscada. Havia o risco de violência por parte da população local, rebeliões e até mesmo a possibilidade de serem acusados de corrupção pelas autoridades romanas, caso não atingissem as metas de arrecadação. A sociedade e as autoridades romanas, em certas medidas,
toleravam o enriquecimento dos publicanos como uma forma de compensação pelos riscos que corriam, ou seja, Roma fechava os olhos, né. O cara estava extorquindo, estava arrecadando mais do que devia, mas Roma entendia os riscos que ele estava correndo, né, quando ele se submetia a esse trabalho e fechava os olhos. Entretanto, muitos publicanos abusavam dessa tolerância e se envolviam em práticas corruptas, cobrando impostos excessivos e acumulando riqueza de forma desonesta, o que gerava ainda mais revolta na população e contribuía para a péssima reputação da profissão. Kardec continua: o nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que subentendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Então veja que, inicialmente, o termo publicano ele se referia aos arredatários romanos, que coletavam impostos, taxas em nome do império. Eram figuras com grande poder, responsabilidade, lidando diretamente com as finanças públicas. Com o passar do tempo, esse termo ele se generaliza, passa a abranger não apenas os grandes arredatários, mas também seus agentes e funcionários subalternos envolvidos na arrecadação. Então, essa expansão do termo é importante porque mostra que a aversão aos publicanos não se restringia apenas aos grandes cobradores de impostos, mas se estendia a todos que trabalhavam nesse sistema, criando uma camada social inteiramente marginalizada e mal vista. Ou seja, até hoje, né, quem é que gosta de pagar imposto de renda, pagar é um dinheiro que hoje você faz uma declaração via internet, mas no tempo de Kardec tinha um cara lá que batia na sua porta e vinha cobrar os impostos, né. Então ele está dizendo que essa denominação, né, ela se expandiu não só para a pessoa, né, o cabeça que arrecadava, mas também aos seus subalternos. Ele continua, ó: "Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócio." Então aqui Kardec traça um paralelo entre o uso antigo e o uso contemporâneo do termo publicano. Passou a ser sinônimo de pessoas envolvidas com finanças de maneira desonesta, né? Ou seja, um termo passou a ser pejorativo, buscando lucros ilícitos e explorando os outros. O termo adquire uma conotação extremamente negativa, associada à ganância e à falta de ética. Então essa evolução semântica, né, da palavra, ela acaba demonstrando como a imagem negativa dos publicanos da época de Jesus reverberou ao longo da história, sendo utilizada para descrever comportamentos semelhantes em outros contextos. A associação com riquezas de mau quilate reforça essa ideia de enriquecimento ilícito. E ele fecha esse primeiro parágrafo falando o seguinte, ó: diz-se por vezes ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a riquezas de mau quilate. Então, essa parte ela está exemplificando o uso pejorativo do termo através das expressões populares, né? A comparação com a avidez e a menção à riqueza de mau quilate consolidam a imagem negativa do publicano como alguém ganancioso e que enriquece de forma ilícita, de forma imoral. Então, no contexto evangélico, essa associação é importante para entender o contraste entre a riqueza material e os valores espirituais empregados por Jesus. E Kardec continua:
De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerada contrária à lei. Então, a questão central do judaísmo era de que a terra prometida, Canaã, pertencia a Deus e havia sido dada como herança ao povo de Israel. A cobrança de impostos por uma potência estrangeira como Roma era interpretada como uma usurpação da soberania divina e uma violação do pacto entre Deus e o seu povo. Pagar tributo a César era simbolicamente reconhecer a autoridade de um poder terreno sobre a terra que pertencia a Deus. E pior, ter um judeu trabalhando para o Império Romano tendo esse trabalho, ou seja, um judeu tirando dinheiro do judeu. E dá para perceber que os publicanos eram uma raça extremamente odiada. E constitui-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Resumindo, Judá, o Gaulonita, liderou um movimento de resistência ao domínio romano e à cobrança de impostos, baseado na crença de que somente Deus era o verdadeiro rei de Israel. Seu movimento, embora tenha sido reprimido, teve impacto significativamente na sociedade judaica da época e ajuda a compreender o contexto político, religioso e social em que Jesus viveu e pregou. A menção a Judá por Kardec em Notícias Históricas serve para fornecer esse pano de fundo essencial para a compreensão do Evangelho. Então Kardec ele continua: os judeus, pois abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a versão que votavam os publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam até encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que eles mantinham relações, os quais se viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles qualquer tipo de intimidade. Então Kardec fecha essa parte falando sobre o imposto romano, que era considerado algo ilegítimo e uma afronta à soberania divina sobre a terra prometida. Essa aversão ao imposto, ela se estende naturalmente àqueles que o cobravam, os publicanos. Eles eram vistos como colaboradores do Império Romano, traidores do seu próprio povo. Ela se estendia a todos que trabalhavam na arrecadação de impostos, independentemente de sua conduta pessoal. A profissão em si já era suficiente para gerar qualquer tipo de desprezo. Entre os publicanos poderia haver pessoas honestas e de bom caráter, que exerciam a função por necessidade ou até mesmo por outras razões. No entanto, mesmo essas pessoas eram alvo do desprezo generalizado devido à sua profissão. A função pública que exerciam os marcavam negativamente perante a sociedade. Qualquer tipo de contato com o publicano, mesmo que fosse por necessidade, era visto como um comprometimento moral e podia resultar numa reprovação social. Então, entender quem eram os publicanos ajuda Kardec a contextualizar as interações de Jesus com os publicanos, uma vez que, lendo os evangelhos, existem diversos relatos de encontros de Jesus com os publicanos, como as de Zaqueu e Lucas, Mateus, que eram um de seus discípulos. Essas interações eram escandalosas para muitos judeus da época, que consideravam os publicanos como pecadores e traidores. Ao explicar quem eram os publicanos e o papel que desempenhavam na sociedade,
Kardec nos ajuda a compreender a ousadia e a importância dos atos de Jesus, que demonstrava compaixão e acolhimento a todos, independentemente de sua profissão ou reputação. E, logicamente, que depois desse estudo dos publicanos, não teria como passar em branco e não falar da atitude de Jesus em relação a Zaqueu. Então, nas Escrituras, lá em Lucas, a gente vai encontrar essa passagem. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira braba para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Veja que Jesus, na frente de todo aquele povo, fala com um publicano e diz que vai dormir na casa desse publicano. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E, vendo todos istos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicando. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então veja que essa parábola, ela fala um pouco sobre aceitação e acolhimento. Jesus não se importa com a reputação de Zaqueu e se dispõe a entrar em sua casa demonstrando aceitação e acolhimento. O encontro com Jesus transforma Zaqueu, que se arrepende de sua prática passada e decide reparar seus erros, doando metade de seus bens aos pobres e restituindo, quadruplicando o que havia defraudado. Jesus declara que a salvação chegou à casa de Zaqueu, mostrando que a graça divina está disponível para todos aqueles que se arrependem e buscam a Deus de coração. Portanto, Zaqueu era considerado um pecador devido à sua profissão de publicano, que os associava ao Império Romano e a práticas corruptas. No entanto, o encontro com Jesus demonstra que a graça e a transformação são possíveis para todos, independentemente de sua condição social ou de seus erros passados. A história de Zaqueu é um exemplo poderoso da mensagem de amor, perdão e inclusão pregadas por Jesus. Outra passagem importante que a gente não pode deixar de estudar é a de Mateus. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pescadores e sentaram-se juntos com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram ao seu discípulo: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nessa passagem é importante a gente destacar
que os fariseus eram um grupo religioso judaico que enfatizava a estreita observância da lei mosaica e das tradições orais. Eles eram muito apegados à lei, à palavra, à tradição. Eles acreditavam na necessidade de se manterem separados dos impuros, dos pecadores, para preservar sua própria santidade. Comer com alguém era um ato de comunhão e aceitação, e, portanto, os fariseus consideravam inaceitável que um mestre religioso como Jesus se associasse a pessoas consideradas pecadores, como os publicanos. A interação de Jesus com os publicanos e pecadores e sua resposta aos fariseus demonstra a centralidade da misericórdia, do amor e do perdão em sua mensagem, em contraste com o legalismo e a exclusão praticadas por alguns líderes religiosos da época. Essa passagem continua relevante hoje, nos convidando a refletir sobre nossas próprias atitudes de julgamento e a buscar a compaixão e o acolhimento em nossas relações com o outro. E, finalmente, a gente pode, com todo esse estudo, entender que a inclusão dos publicanos serve para ilustrar a abrangência da mensagem de Jesus, que se dirigia a todos os homens, sem distinção de raça, religião ou condição social. Ao acolher os publicanos, Jesus demonstrava que a salvação estava disponível para todos aqueles que se arrependessem e buscassem Deus de coração sincero.